cristãos, não simplesmente a uma igreja local. Ela é destinada aos cristãos, como se fosse uma epístola universal, entendeu? Então, isso aqui, irmãos, hoje isso aqui, às vezes ele entra muito, em evidência quando as pessoas analisam assim, dizem assim, não, mas você tem de ver para quem foi que foi escrito. As pessoas utilizam alguns textos da Bíblia, aí vai dizer, não, você tem que olhar para quem foi que foi escrito. Para quê? Para pegar alguns termos de doutrina e distorcer para levar para a sua própria vontade, para a sua própria interpretação. Aí ele vai utilizar esse texto procurando a autoria. Mas no caso aqui, o livro aos Efésios, conforme nós estamos vendo, ela não foi simplesmente escrita para os Efésios. Como a gente está vendo, ainda existe críticas em torno desse ensino, entendeu? Então, apesar de que na nossa Bíblia, na nossa tradução do português, na nossa divisão de livros e capítulos, né, aqui está dizendo de forma bem clara que foi para Éfeso, né? Ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade do Senhor, os santos que estão em Éfeso. Mas como a gente já viu, em alguns manuscritos mais antigos não tem o destinatário. Então, não podemos dizer de forma direta que seja propriamente aos Éfesos, né? Então, alguns eruditos sugerem que os copistas antigos dos manuscritos originais suprimiram a Laodiceia por causa de que está escrito acerca dessa igreja uma fama má, né, dessa igreja. Então, alguns foi decidido tirar, mas a gente não tem como precisar. Então, até hoje também, isso ainda existe discordância entre os críticos. Então, nós podemos dizer, sim, que a epístola aos Efésios é uma epístola inspirada, escrita por Paulo e que está destinada praticamente a todos os cristãos gentílicos. Amém? Então, esse é o nosso entendimento a respeito desse ponto. Ponto 3. O propósito e a mensagem. O propósito e a mensagem. Nós sabemos que tudo, irmãos, tem um objetivo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um alvo a ser atingido. Então, nesse ponto aqui, Paulo, ao escrever essa carta, ele tinha um propósito. Qual era o propósito que ele tinha ao realizar essa carta? Na nossa revista, aqui no tópico 3, no ponto 1, diz o seguinte: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos, né, que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniu com os santos de Éfeso, não por causa do apóstolo Paulo, não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo daqueles cristãos. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, né, em Cristo, conforme está em Efésios 2, verso 1 ao 10. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Ó, irmãos, a gente, nesse ponto aqui da nossa revista, como a gente está analisando a revista, então nós vemos aqui que o comentarista ele destacou 3 pontos, né? 4 pontos. 4 pontos. Primeiro, os novos convertidos que estavam vindo dos helenistas, né?
povo helênico, eles estavam vindo, e esse povo que estavam vindo, ele ainda não tinha uma conversão ainda totalmente, ainda existiam ainda problemas que eles estavam trazendo, né? Eles tinham saído de artes mágicas, magias, inclusive a deusa Diana aqui, no caso, a deusa Diana, conforme a gente viu, o povo chegava até a sacrificar vidas a ela no início. O povo sacrificava vidas a ela. Então, precisava de um acompanhamento pastoral. Esse livro aqui, aos Efésios, irmão, esse livro aos Efésios, aqui, Paulo, quando Paulo escreveu o livro aos Efésios, nós estamos vendo que ele tinha em mente esses pontos: fortalecer os novos convertidos, mostrar que o ser humano tinha que mudar, né? Ele está destacando aqui ainda, né, a preocupação com a unidade. Ele queria ter a unidade entre os judeus e os gentios. Ele queria trazer a unificação entre o povo, né? Principalmente aqueles que se voltavam para o Evangelho. Então isso aí, irmãos, mostra que Paulo estava procurando, o objetivo dele aqui no caso, era justamente atender a necessidade da igreja. Então, atender a necessidade da igreja. No decorrer, irmão, dos nossos outros estudos que vamos ter, né, nós vamos ver que Paulo ele vai estar abordando ele vai estar fazendo uma abordagem muito ampla sobre a graça, sobre o novo nascimento, sobre a batalha espiritual. Tudo isso aí Paulo vai estar dentro do livro aos Efésios. Ele vai estar aqui levando de uma forma mais ampla, onde a gente vai nos aprofundar mais. Hoje, conforme nós estamos vendo, é apenas uma introdução. Nós estamos apenas dando uma introdução ao que propriamente vai ser estudado. Então, a mensagem principal do livro aos Efésios, nós estamos vendo aqui, ó, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a intervenção no ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Aqui nós estamos vendo que é uma temática geral. Então a mensagem que Paulo vai estar transmitindo, conforme a gente já falou, desde o começo, né? Aqui falando sobre os propósitos da mensagem, sobre a mensagem. Então tudo isso aqui, irmãos, vão englobar um ramo doutrinário e a doutrina de Paulo a respeito de determinado assunto. Então Paulo aqui, ele vai estar direcionando a sua palavra, a palavra de Deus, a esses temas. Jesus Cristo é o cabeça. Nós vamos analisar ainda nas outras lições. Jesus Cristo, ele é o cabeça. Só uma observação, irmãos. Se Jesus Cristo é o cabeça, quando a igreja está sofrendo aqui, Jesus Cristo não sente? Quando Jesus se fez homem, foi justamente por esse motivo. A Bíblia diz que ele se fez homem de dores, foi justamente para que pudesse compreender o que nós estamos passando. Então, irmãos, podemos hoje, nessa noite, né? Podemos hoje trazer uma mensagem como ponto central da nossa lição. Voltando aqui para o nosso ponto central, né, da nossa lição, a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós podemos trazer hoje como ponto central da nossa lição que Paulo
escreveu a carta aos Efésios, destinado a uma igreja gentílica, não exclusivamente a igreja aos Efésios, mas uma igreja gentílica, e na qual ele vai trazer uma mensagem em geral em torno de várias temáticas que são hoje consideradas como doutrinas da igreja. Paulo, ele foi um dos maiores, irmãos, um dos maiores escritores da Bíblia, né? Um dos maiores escritores da Bíblia foi Paulo. Provavelmente ele estava preso em Roma na época que escreveu. Ele destinou a sua epístola, vamos dizer, a determinadas pessoas e à igreja em geral. E hoje nós estamos aqui simplesmente dando uma introdução. Amém, irmãos? Então, vamos ficar por aqui. Com a nossa conclusão, vamos concluir dizendo o seguinte, ó. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerces em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Então, nós estamos vendo aqui que os pontos bases da nossa fé cristã, né, que está alicerçado em Cristo como sendo cabeça, e nós, igreja, como sendo o corpo, que recebemos de forma gratuita de Deus a salvação, e isso faz com que nós também venhamos a levar a palavra da salvação para outras pessoas que estão também ao nosso redor, né? Então precisamos também entender essa palavra. Então, os alicerces de Cristo, que é o cabeça, estão firmados através da sua palavra, e exclusivamente aqui um dos pontos dos alicerces que está registrado aqui no livro de Efésios, a qual Paulo, que é o apóstolo dos gentios, trouxe o alicerce da igreja. Então, irmãos, por hoje nós ficamos com essas palavras, né? E conforme nós já falamos, isso aqui foi apenas uma introdução. No decorrer das nossas outras lições, nós vamos estar estudando sobre esses temas a qual foi falado aqui no finalzinho do nosso tópico 1, né? Do nosso tópico 3. Então, conforme foi falado aqui no finalzinho do nosso tópico 3, todos esses temas vão ser desenvolvidos no decorrer das outras lições. Então, bom é que nós não venhamos a perder as nossas próximas aulas. Certo é que existem pessoas que ainda não têm a sua revista, principalmente na nossa igreja, Assembleia de Deus Vindo. Então, os irmãos podem adquirir a sua revista, para depois, com o decorrer do tempo, quando passar esse momento de transição que a gente está passando agora, né? Então, nós possamos aí, então, estudar com as nossas lições, novamente. Então, desde já, eu agradeço a Deus pela oportunidade que estivemos aqui, né, nesse momento, e eu chamo aqui, vamos orar, né? Vamos orar. Pode orar. Certo. Então, nós vamos fazer uma oração aqui, encerrando esse pequeno momento aqui de reflexão, né? Vamos orar, concluindo esse momento e finalizando o trabalho. Amém? Hoje a aula foi curta, irmãos, mas como nós falamos, foi simplesmente uma aula mais histórica, entendeu? Como foi uma aula mais histórica, então aqui a gente está buscando um pouco mais de história, entendeu? Como foi um pouco mais de história, então a gente está simplesmente aqui fechando no decorrer de um tempo de 45 minutos, que é o tempo previsto para a escola nessa noite. Amém, irmãos? Então, oremos e concluímos nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por esse momento que passamos aqui na Tua presença, estudando um pouco mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste através da nossa vida. Deus, no nome de Jesus, te pedimos, ser conosco, continua operando em nosso ser, na Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Senhor, em geral. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa nação, Senhor, que está passando por esse momento, Senhor, de turbulência. Pai, abençoa, Senhor, os governantes. Toma em Tuas mãos todas essas vidas, Pai, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Abençoa a Tua igreja de modo geral. Te pedimos e te damos graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Fechou aí?